Brasileirão voltou após a pausa para a data FIFA e os finalistas da Copa do Brasil entraram em campo, Flamengo e São Paulo. Os dois perderam, mas a atuação do Flamengo, eu vou te falar, horrível, horrorosa. O rubro-negro carioca terminou o jogo contra o Atlético Paranaense com um jogador a menos, mas mesmo quando estava 11 contra 11, o Atlético Paranaense foi superior, mais incisivo, né, querendo mais buscar o placar do jogo, conseguir a vitória. Parece que nessa folga, nesse tempo livre que os jogadores do Flamengo tiveram para descansar, treinar mais, os caras ficaram no boteco, não é possível, não fizeram nada, dormindo, porque o time veio horrível, horroroso. Não tão quanto na última data FIFA, que o Flamengo perdeu por 4-0 para o Bragantino, mas essa também foi uma atuação desastrosa. Mostra que o Flamengo ainda continua sofrendo desse mal, que é a falta de regularidade, de constância, de consistência do time. Um jogo tem uma atuação boa, no outro, péssimo. Tanto que quando estava 11 contra 11, numa falha ali da zaga, do Davi Luiz, o Atlético Paranaense foi lá e fez 1-0. Esse foi o placar do primeiro tempo. E na volta do segundo tempo, pensando que ia dar uma melhorada, né? Dar uma sacudida ao Sampaoli lá nos jogadores, que os caras estavam dormindo em campo. Só que veio pior até, veio do mesmo jeito. Parece sem vontade o time. E como o que tá ruim pode piorar, foi lá, como diria o Pilhado, né, comentarista aí da Jovem Pan, Gabigol é um brincalhão, mano. O time tá ruim, tá mal, e o cara lá ainda vai dar uma cotovelada e foi expulso. Uma cotovelada no jogador do Atlético Paranaense, e na revisão do VAR, ele tinha levado só amarelo pelo juiz de campo, só que na revisão do VAR foi lá e foi mostrado o cartão vermelho para o Gabigol, que tá numa fase horrível. Para mim é banco com certeza ali do Flamengo. É um jogador ídolo, tal, tudo mais, mas tá numa fase péssima. E quando você tá numa fase péssima, não tem jeito, não tem como jogar só como nome. Gabigol, eu sou Gabigol, vou lá e vou resolver. Não vai. O cara tá ruim, tá numa fase ruim, tem que ficar no banco. Pedro ali até se esforçou para tentar fazer alguma coisa, só que não conseguiu. E com um jogador a menos, foi lá o Atlético Paranaense e passou o carro. Fez 2-0 e 3-0. Inclusive o terceiro gol foi um pênalti que o Everton Ribeiro fez ainda, né? Um carrinho ali dentro da área, todo louco. E foi o pênalti ali que o Vitor Bueno sacramentou a derrota do Flamengo por 3-0. Irreconhecível. E mostra uma preocupação muito grande para o torcedor, que vê já aqui no domingo já, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e ver o time desse jeito, lento, cansado, descompassado, descompromissado. Ali o Gerson estava andando em campo em vários momentos do jogo, parecia que ele estava ganhando de 10-0. O cara estava andando na dele, sabe? Isso irrita o torcedor muito, ver essa falta de comprometimento, falta de garra, de querer vencer. Mas assim, se por um lado o Flamengo perdeu, o adversário no próximo domingo, na final da Copa do Brasil, também perdeu. São Paulo visitou o Internacional, foi lá no Beira-Rio, até fez 1-0 com o Caleri, só que sofreu a virada essa que foi o segundo gol. O gol da virada foi marcado pelo René, lateral esquerdo, ex-Flamengo. Daí os dois times aí vão nesse retorno da data FIFA com uma derrota nas costas, mas acho que a preocupação maior fica pelo lado do Flamengo, que teve uma atuação, além da derrota, teve uma atuação horrível. Se fosse uma derrota jogando bem, né, vendo o time querendo vencer, se dedicando, mostrando garra, tudo bem. Mas uma coisa é ver o time como foi hoje. Uma preguiça total, uma nhaca, meu Deus do céu. Mas aí, o que a gente vai ver, né? Cada técnico vai tentar absorver, né? Ver o que cada técnico vai absorver dessas duas derrotas, tanto do lado do Dorival, pelo lado do São Paulo, e o Sampaoli aqui pelo lado do Flamengo. O que vai tirar aí dessas derrotas para mostrar uma melhora, que a gente espera um jogo bom na final da Copa do Brasil.